Muito bem, vamos lá. Então, um outro teorema aqui que a gente vai aprender é o teorema de Thevenin. Teorema de Thevenin. Né? E o que diz esse teorema? Esse teorema, a intenção dele é o seguinte, é resumir um determinado circuito, né, um circuito complexo, em uma única fonte de tensão, insere como uma resistência. E essa fonte de tensão vai ser chamada tensão de Thevenin, e a resistência de Thevenin. Então, segundo esse teorema, se eu tiver um circuito dessa forma aqui, ó, imagine que eu tenho um circuito desse aqui complexo, e nos terminais desse circuito eu tenho uma determinada carga conectada a esse circuito. Tá? Então, seria um circuito bem trabalhoso de analisar, né? Circuito bem trabalhoso. Imagina isso aqui, 5, R6, R7, R8, R9, né? E aí uma fonte de corrente 1, aqui duas fontes de tensão. Né? Então, se eu tiver um circuito complexo, né, eu consigo achar o equivalente desse circuito visto pela fonte. Né? Eu consigo transformar toda essa parte em preto aqui em uma fonte de tensão, uma única fonte de tensão, insere com uma resistência, né? Essa resistência eu vou chamar de RTH ou RTvenin, e a fonte de tensão eu vou chamar de VTH ou a tensão de Thevenin. E aí eu conecto a minha carga, né, resistência RL, a esse circuito simplificado. Tá? Então, essa é a intenção desse teorema aqui de Thevenin. Tá? Para a gente fazer isso, temos que observar alguns pontos. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, então. Exemplo. Vamos bolar um circuitinho aqui. E aqui a minha carga RL. E 4 ohms, 2 ohms e 6 ohms. E aqui, vou colocar 18 volts aqui. Então, como seria para mim calcular o equivalente Thevenin desse circuito aqui em vermelho, visto por essa carga RL aqui, né? Fazer esse equivalente aqui, né? Achar uma fonte de tensão e somente um resistor. Então, tem um passo a passo. O primeiro passo é retirar do circuito, né, a carga RL. Então, o circuito ficaria dessa forma aqui. Eu retiro essa carga para mim achar esse equivalente aqui de tensão Thevenin e resistência Thevenin. Então, aqui fica 2 ohms, aqui 4 ohms,
18 volts e 6 ohms. Alguém quer falar? Muito bem. Então, aqui, ó, retirei a minha carga RL para mim achar o equivalente TVN. Aí, o segundo ponto, segundo passo, é identificar os terminais da onde a carga está conectada, né? Só para você não se perder. Então, aqui eu vou chamar de terminal A e aqui terminal B. Então, a carga estava conectada aqui, né? E aí, assim que a gente achar o equivalente, a gente novamente conecta ela aqui nesses dois terminais. Pronto. Terceiro passo seria calcular a tensão TVNAM, tensão VTH. Então, como que eu faço isso? Imagine o seguinte, se eu conectar aqui, ó, um voltímetro aqui, nesses dois terminais, qual seria a tensão que esse voltímetro vai estar medindo? A tensão em cima desse resistor de 4 ohms, a tensão em cima desse resistor de 6, em cima dos dois, qual que é o valor da tensão? Então, vamos analisar, né? Vamos analisar. Então, aqui, ó, a corrente vai sair aqui do positivo, chegar aqui no nó, né? Corrente total aqui. E aí a mesma coisa. Como aqui entre o ponto A e o ponto B tá aberto, né? A corrente que vai passar aqui vai ser igual a 0 ampere, né? Que ele tem que ter um caminho fechado para circulação de corrente. Como não há um caminho fechado, a corrente aqui vai ser 0. Se a corrente aqui vai ser 0, a tensão também vai ser 0. Então, o multímetro que eu colocar aqui para medir a tensão, ele não vai medir nenhuma tensão nesse resistor de 4 ohms, né? Então, eu posso desconsiderar esse cara aqui para facilitar a minha análise. Tá bom? Então, aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Tá? Eu só estou desconsiderando para fazer análise, depois ele volta, tá? Então, agora, se eu colocar um multímetro aqui, ó, o que ele vai estar medindo aqui a tensão? Ele vai estar medindo a tensão em cima desse resistor de 6 ohms, né? Ele vai estar medindo a tensão aqui em cima desse cara. Por quê? Porque é como se tivesse um prolongamento aqui das das pontas de prova, né? Até chegar aos terminais do resistor, né? Então, nesse circuito aqui, o que eu tenho? Eu tenho um divisor de tensão, né? Um circuitinho sério, tem um divisor de tensão. Então, essa tensão TVNAM aqui, para esse caso, eu posso chegar nela pelo divisor de tensão. Vai ser a tensão total, vezes 6, que é o resistor de 6 ohms, dividido por 6 mais 2. Então, vai ser 18 vezes 6, dividido por 6 mais 2. Isso aqui vai dar 18 vezes 6, dividido por 6 mais 2. 13,5 volts. 13,5 volts. Tá? Então, aqui já encontramos a tensão TVNAM, o VTH, aqui do meu circuito simplificado. Tá? A gente vai chegar lá nele. Muito bem. Então, vamos voltar aqui o resistor de 4 ohms aqui. Agora, quarto passo. O quarto passo é calcular a resistência de TVNAM, o RTH. Tá? O RTH. Então, vamos voltar aqui no circuito sem a carga. Oi, pode falar. Essa primeira equação que você fez, lá do VTH, ela, o porquê multiplicado por 6 e não de 2 ohms? Eu sei que eu fiquei confuso agora aí. É porque é o seguinte, é como se fosse isso aqui, ó. Vamos supor que aqui é R1 e aqui é R2, tá? Então, aqui, ó, ficaria assim. Como se fosse aqui, ó. Se eu quero saber a tensão nesse cara aqui, ó, no R2, né, eu tenho que multiplicar por ele. Então, vai ser a tensão total da fonte
vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ah, tá, entendi agora. Entendeu? Então, se fosse para mim ver divisor de corrente, aí seria o contrário. Se eu, para mim, saber a corrente no resistor 2, eu tenho que multiplicar pelo 1. Né? Quando se trata de corrente, tem que fazer essa jogada aí, mas para tensão, tem que ser direto. Você quer saber a tensão no resistor 2, tem que multiplicar pelo 2. Muito bem, então vamos lá. Então agora, como que eu vou calcular o RTH? Então, pegando esse circuito aqui, né, sem a carga, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa fonte de tensão aqui, para mim ter só resistores. Então, eu vou eliminar ela. Como que eu elimino a fonte de tensão? Fazendo um curto-circuito aqui, ó. Né, um circuitinho fechado. Então, agora, como eu tenho somente resistores aqui no circuito, eu consigo calcular a resistência de TVNAN. Então, qual que vai ser, se eu colocasse aqui um medidor de resistência aqui, né, um ohmímetro aqui, ou um multímetro na escala de resistência, qual a resistência que ele vai medir total aqui? Ele vai ver esse R1 em paralelo com R2, né, porque ficou em paralelo quando eu tiro a fonte, e aí depois do paralelo vai ficar em série com esse resistor de 4 ohms. Aí nesse caso aqui, esse resistor de 4 ohms influencia, né? Então, como que vai ser a resistência TVNAN? O RTVNAN será, lá é o R1 paralelo a R2, né? Vou colocar aqui como R3, aqui o 4, mais R3, né? Mais R3. Então, a resistência de TVNAN será, o R1 é 2, o R2 é 6, dividido por 2 mais 6, mais 4, que é o R3, né? Então, aqui vai ficar R de TVNAN será 2 vezes 6, 12, dividido por 8, mais 4. Que dá isso aqui, 12 dividido por 8, mais 4, 5,5 ohms. Então, 5,5 ohms. Então, agora, beleza. Tem uma tensão, tem uma resistência. Conseguimos montar o circuito equivalente, né? Tem um equivalente TVNAN. E aqui eu conecto a minha carga RL. Então, essa carga, ela vai estar vendo aqui o RTVNAN de 5,5 ohms e o VTVNAN, a tensão de TVNAN, de 13,5 volts. Ok? Esse aqui é um equivalente. Certo? Alguma dúvida aí? Muito bem. Eu não sei se eu falei para vocês, na última aula que estava gravada lá, sobre a transferência máxima de potência, né? Um exemplo do aparelho de som, tá? Vocês observarem lá no aparelho de som, onde se conecta lá os alto-falantes, normalmente lá na saída, lá na traseira do painel lá, onde você conecta, vai ter um valorzinho de resistência aqui nessa saída. Resistência e, às vezes, até tensão também, né? 4 ohms e 5 volts. O que é isso? É que aquela saída ali, ela tem uma resistência de 4 ohms e uma tensão de 5 volts, ou seja, todo aquele circuito interno do equipamento, circuito eletrônico, alimentação ali da tomada, tudo ali é resumido a isso aqui. A uma tensão e uma resistência. Então, quando você vai conectar o alto-falante aqui no aparelho, o alto-falante seria como se fosse essa carga aqui, ó, ele vai estar vendo um circuito equivalente aqui, né, que é o mesmo que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando todo um circuito complexo e resumindo ele, né, para identificar somente
o que essa carga está vendo, né? Olha aqui, ó, a fonte aqui de tensão é de 18 volts, né? Mas o que essa carga RL está vendo é uma fonte aqui de 13,5 em série com uma resistência de 5,5, né? Ele vê toda a associação desses resistores aqui em cima, junto com a fonte, né? E aí o resumo disso, ele dá aqui nesse equivalente, que é o teorema de Thevenin. Ok, pessoal? Bem, tentar fazer mais um exercício aqui, mais um exemplo. É uma fonte de corrente agora. Vou colocar aqui 10 ohms e aqui 20 ohms, né? Então, aí é a mesma coisa dos passo a passo. O primeiro passo, retirar a carga. Então, retirou a carga, vai ficar dessa forma aqui o circuito. Vou ficar com esses dois terminais aqui em aberto. Sempre vai ter que fazer isso. A primeira coisa é você retirar a carga para saber qual que é o equivalente. E aqui é o R1 e aqui o R2. Retirou a carga, identifica aqui os terminais. Próximo passo, calcular a tensão que esses terminais estão enxergando. É o mesmo caso aqui, ó. Vou colocar uma fonte aqui de 5 amperes, né? Então, essa fonte I aqui, ela vai fornecer uma corrente que vai chegar aqui no nó, e aí ela vai descer pelo R2, né? Por quê? Porque aqui, como aqui está aberto, a corrente aqui em R1 é zero, né? Então, é o mesmo caso do exercício anterior, né? Então, aqui, para esse caso, eu posso desconsiderar a resistência R1, que ela não está contribuindo em nada para a tensão aqui, né? Então, aqui, para mim saber a tensão aqui, né, vai ser lei de Ohm, né? A corrente que vai passar vezes a resistência é a tensão desse resistor 2, né? Então, a tensão no resistor 2 vai ser a mesma tensão vista dos terminais A e B, que é a tensão de Thevenin. Então, para esse caso, a tensão de Thevenin vai ser R2 vezes I. O R2 vale 20 e o I vale 5. Então, a tensão de Thevenin vai ser 100 volts. Opa. 100 volts. Né? 100 volts. Muito bem. Vamos lá. Só recolocar aqui aquele resistorzinho para a gente fazer a outra análise. Aqui a fonte. Aqui o resistor R1. Deixa eu apagar aqui. E aqui R2. Muito bem. Aí o próximo passo, depois de calcular a tensão, é calcular a resistência. Então, para calcular a resistência, temos que excluir a fonte de corrente, né? Aqui, como no teorema da superposição, a exclusão da fonte de corrente, né, é manter um circuito aberto, né? Eu faço isso aqui para mim desconsiderar a fonte de corrente. E aí, ó, né, como que vai ficar esse circuito? Como eu tenho dois terminais abertos aqui, é como eu não considerasse isso aqui, né? Não vai mudar em nada o meu circuito. Então, nesse caso aqui, eu tenho um circuito em série, R1 mais R2. Então, para esse caso, a resistência de Thevenin vai ser R1 mais R2. O R1 vale 10 e o R2 vale 20. Então, 30 ohms. Tá? 30 ohms. Muito bem. Agora é só
reconectar aqui o meu resistor ao equivalente. Então, eu vou ter uma fonte de tensão, insere com uma resistência, aqui embaixo B, então aqui V de TVNAM de 100 volts, e o R de TVNAM de 30 ohms, conectado à carga RL. Então, esse circuitinho aqui é o equivalente TVNAM desse circuito aqui em cima. Ok, alguma dúvida? Welson, Lúcio, Jean, Anderley, Daniel. Aí, no caso, essa fórmula aí vai ser usada só em circuitos complexos? Ou ela pode ser usada em qualquer circuito aí? Em qualquer circuito, né? Em qualquer circuito. Você precisa, eu quero resumir o meu circuito. Você resume dessa forma, né? Certo. Dessa forma. Se tiver um circuito, assim, normalmente é empregado esse teorema, né? Quando você tem um circuito muito complexo, né? Que aí fica inviável você ficar analisando toda vez o mesmo circuito. Aí você cria um equivalente dele. Ó, meu circuito eu sei que ele vai me dar isso aqui. Entendeu? E aí fica fácil a conta, né? Por exemplo, um sistema elétrico, ó, por exemplo, se tiver tem um sistema elétrico da SEB, né, aqui em Brasília, de distribuição, e o sistema elétrico da CELG, lá em Goiás, né? Vamos dizer que tem algum ponto aí entre essas cidades que fazem fronteira aí do DF com Goiás, que tem uma conexão entre as duas redes de energia, né? Então, para a CELG conectar num determinado ponto ali da SEB, a SEB tem que fornecer o equivalente de toda a sua rede, né? A CELG não precisa saber como funciona toda a rede da SEB aqui de Brasília. Ela só precisa saber o equivalente naquele ponto onde vai ser conectado. Então, aí tem os teoremas, né, as fórmulas. Lógico que isso não é feito na mão. Hoje, ainda bem que tem um monte de programa aí, de computador para fazer isso. Mas aí ele entrega um número, ó, o equivalente nesse ponto aqui, ó, vamos supor, sei lá, um ponto aqui que faz fronteira em Valparaíso ali, vamos supor que tem um ponto de conexão em Valparaíso. A rede da SEB ali na conexão ali perto de Valparaíso vai dar um equivalente X. Então isso é muito utilizado, né, no setor, tá bom? Muito utilizado mesmo. 6 horas ou outra vão se deparar com esses equivalentes em algum diagrama, em algum projeto que vocês forem ver aí na atuação de eletrotécnica. Muito bem. Senhores, então é o seguinte, vou passar para vocês aqui a lista de exercícios, contemplando já esse teorema de TVNAM, tá bom? Vou disponibilizar lá a lista 9, e aí estarei à disposição aqui até as 22 horas, tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar. Joia? Aí o restante da aula fica liberado para vocês fazerem exercício. Podemos fechar assim? Pode ser, professor. Então, beleza. Então, ó. Aí a semana que vem também teremos a aula, dia 25. Pessoal, amanhã é dia letivo, tá? Amanhã é dia letivo referente a uma terça-feira. Provavelmente o professor de vocês aí da terça vão passar alguma atividade para vocês amanhã. Não sei se já foi avisado para vocês. É sério? Sério. Valeu, pessoal. Obrigado. Nada. Não mensagem. Mas é terça-feira. Vou trabalhar amanhã à noite. Eu não sei como é que ele vai fazer. Se vai passar alguma lista de exercício, alguma coisa, mas amanhã é dia letivo. Ainda bem que é da terça-feira, que eu não dou aula na terça. Mas vamos lá. Então, pessoal, a semana que vem, dia 25, tem mais um último conteúdo, tá ok? Aí no dia 2, a gente faz uma revisão
E aí eu disponibilizo a prova para vocês, vai ficar disponível até o dia 7, que é o último dia para fechar o semestre, tá ok? Beleza, professor. É jóia? Então tá beleza, então. Boa noite a todos aí, se alguém precisar, é só me chamar. Valeu, professor. Uma boa noite. Final de semana aí maravilhoso. E vamos torcer pro Mengão ganhar aí.